Na casa do Eternal White, vemos ele e a Violet em uma entrevista com uma jornalista. A jornalista diz que é um prazer poder entrevistá-los, os dois heróis que estão em alta no momento. O Eternal diz que o prazer é dele e que eles sempre vão estar dispostos a falar com o jornal Diário dos Heróis. Eternal White, um guerreiro reconhecido que manteve seu ranking A de herói por vários anos, e Violet Holman, a heroína novata em ascensão que está no top 1. A jornalista fala que as pessoas estão super curiosas para saber como os dois se conheceram e como se tornaram um casal. A Violet diz que eles se encontraram pela primeira vez em uma missão. Eles eram apenas colegas de trabalho na época, mas ele era tão modesto para um herói de ranquear que isso fez ela se apaixonar por ele. A jornalista diz que entende, e ela então pergunta ao Eternal White como ele se apaixonou pela Violet. Mas ele solta aquele famoso clichêzão de que foi amor à primeira vista. E quando você acha que ele não pode te surpreender, ele supera. Dizendo a seguinte frase, principalmente quando eu vi esse belos pares de airbags. O maluco meteu a mão e puxou a roupa da mina pra baixo na frente da jornalista. A Violet fica ali sem reação ao perceber o que ele fez. Mas num piscar de olho ela já estava do outro lado da sala. Foi o famoso pulo de um gato. Ou no caso da gata. Ela grita com ele perguntando se ele está maluco. Mas ele responde dizendo para ela ficar calma. Que só foi umas pecholas, nada demais. Ela irritada pergunta se ele se enlouqueceu de vez. A secretária então diz que eles dois ficam lindos juntos. Mas seus olhos parecem entregar outras coisas. A Violet fica assustada, olhando para o jornalista que parece estar em um estado de transe. O Eternal então fala para ela: já pensou em qual é o meu apelido? O grande mago ilusionista Eternal White. Eu usei meus poderes para ela achar que está tendo uma entrevista divertida conosco. Mas mudando de assunto, por que não vamos para mais uma rodada, já que você já está com eles pro lado de fora mesmo? O cara é um descarado e quase se esquece da repórter, que estava na frente deles. E olhando para ela, já dá para ver a cara dele de maldade que não está nem um pouco escondida. Após toda a brincadeira, eles lá conversando, o Eternal solta aquela pergunta que nenhum homem vai gostar da resposta. Que é: quem é melhor, eu ou o seu ex? A Violet manda ele parar de pensar nessas bobeiras, já que ela não pensa mais no Prota, e diz que vai tomar um banho. Dentro do banheiro, ela começa a pensar com ela mesma, que não importa o quanto o Eternal seja superior, ou que tenha mais pegada que o Prota, ele não é o bastante para deixá-la satisfeita. Ela está começando a imaginar que está com o Prota de novo. Vendo que tudo isso não passa de um genjutsu do Eternal, para descobrir se ela gosta de outro cara. E agora, estranhamente irritado, ele vai querer ir esmagar o Prota, após saber que sua namorada ainda pensa nele. Do outro lado, ainda na sala da diretora Moon, o Prota ainda está sem acreditar nos fatos que foram apresentados a ele sobre seus novos poderes. Pior ainda, ele disse que então o motivo dos poderes da minha ex-namorada ficarem tão fortes foi por minha causa, e ela ainda me jogou fora como se eu não fosse um completo inútil. Isso só pode ser uma piada de mau gosto. A Gyeong fica preocupada e triste por ver o Prota nesse estado lamentável. Mas a diretora Moon pergunta se ele deseja vingança. Sabe, eu tenho muita experiência em tornar um herói famoso. E com essa experiência, sei muito bem como fazer para arruinar um herói de uma empresa rival. Desde acabar com sua imagem até forçar uma aposentadoria. O Prota não se anima ao ouvir aquilo. A Moon diz que ele poderia facilmente conseguir sua vingança se o Prota dá um soco na mesa do escritório, extremamente irritado, dizendo: não me venha com essa. Se eu quiser ter minha vingança, vou fazer isso por minha própria conta, com essas mãos. Isso não é da sua conta. E como você sabia que eu e a Violet éramos namorados? O quanto da minha vida você pesquisou antes de eu vir aqui? A Moon dá uma risadinha dizendo: deixa eu ver. Quanto será que eu pesquisei? O Prota só fica mais e mais puto ouvindo isso. Mas a Gyeong segura a mão do Prota e pede para ele se acalmar. Por favor, que ele só está de cabeça quente. Mas o Prota manda ela soltar e ele grita com ela:
Mas aí tu responde: ah, é assim? Beleza, vou acalmar seu fogo rapidinho. Então a nossa loirinha das magias conjura seus poderes. Olhando pro Prota, ela dá uma risadinha e diz: segura firme aí. E antes que o Prota possa falar qualquer coisa, ela ativa seu teletransporte mais uma vez, sumindo da sala de Diretora Moon. A secretária pergunta se tudo que ela fez e disse foi para deixar o Prota irritado. E ela responde que sim, porque só assim ele vai mostrar uma abertura em seu coração para Gyeong poder preencher. A secretária em dúvida pergunta: tudo isso significa o quê? A Moon começa a rir dizendo: vá pegar o Gyeong. Essa amiga aí é de respeito. Chegando na casa, via Teleporte Express, vemos o Prota sofrendo sobre os efeitos da viagem rápida. A Gyeong pergunta se ele está bem, mas ele só xinga ela dizendo: carai mulher, por que tu fez isso? Quase vomitei por tua causa. A Gyeong disse que só fez isso porque mandou ele se acalmar e ele não quis. O Prota disse que isso é porque quando eles estavam conversando, começaram a falar sobre sua ex, ele não conseguiu se conter. A Gyeong vê a mão dele machucada e tremendo, a mesma mão que ele usou para destroçar a mesa do escritório. Então ela pede para dar a mão a ela e ela começa a usar seus poderes para curá-la, dizendo que entende o porquê dele ter ficado puto com aquilo, já que isso foi exatamente o que ela fez quando tudo aconteceu com ela, quando o noivo dela a jogou fora. O Prota fica sem entender e até pergunta: você tinha um noivo? A Gyeong diz que sim, que ele era o CEO de uma empresa que ela fazia parte quando operava com uma super-heroína. Vemos o flashback do cara entregando o anel de noivado à nossa loirinha, dizendo que sente muito, que não acha que pode se casar com ela, com alguém tão defeituosa assim por causa da síndrome de Mirage. Só de falar nele o sangue dela ferve, já que aquele desgrenhado construiu toda a sua empresa, a sua carreira, às custas do trabalho duro da Psycho Witch. Mas assim que perde a utilidade, ele simplesmente abandonou e jogou lá fora como se não fosse nada. O Prota fica sem reação ao ouvir sua história, e a Gyeong continua dizendo que por serem usados por alguém que amamos e confiamos, e depois jogados fora assim, sem mais nem menos, somos muito parecidos, digo nós dois. Eu até fico olhando pra ela, sem reação, e disse: parecidos, né? Quer saber de uma coisa? Saber que tem alguém por aí que passou as mesmas coisas que eu é meio reconfortante. Obrigado, Gyeong. O coração da bichinha chega a bater errado, depois de ver essa cena do Prota agradecido. Ela até tenta disfarçar dizendo que ela é quem agradece, considerando como ela conseguiu seus poderes de volta por causa dele. Mas ser capaz de amplificar os poderes de alguém, essa sim é uma habilidade maluca e roubada. O Prota fala que realmente, mas a única desvantagem é que ele precisa afogar o ganso com as pessoas para poder ativar o poder. A Gyeong pergunta: ué, mas isso não é uma coisa boa? Ah, eu tenho uma dúvida sobre como o fato de praticar com você pode amplificar os poderes de uma pessoa. Será que isso se aplica a outro tipo de prática? Sem fazer direto também, né? Uma forma de prática diferente, não acha? O Prota até confirma a teoria, mas a Gyeong continua dizendo: ah, vai, isso não te deixa nem um pouco curioso? Se vai ou não conseguir ativar esses poderes com uma prática oral? O Prota diz que não tá curioso, mas a Gyeong diz que tá super curiosa. Então a Gyeong, avoada e sedenta do jeito que ela é, já utiliza seus poderes para praticamente deixar nosso querido Prota sem as calças no meio da sacada da casa. Ela diz que ela vai fazer primeiro e ele faz depois, porque não vai ser justo só fazer. Mas o Prota manda ela acalmar o rabo, já que ele nunca concordou com isso. A Gyeong diz: sério? Que peninha. Eu ia usar uma técnica proibida que não usa há anos. Isso sim despertou o interesse do Prota, que pergunta: técnica proibida? Que técnica é essa? A Gyeong diz: ah, sim, essa técnica. Eu chamo essa técnica proibida de... Espero que não seja chá. Chupada dimensional.